Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje o nosso tema é, olha, fascinante e, eu confesso, bem inesperado. A gente vai fazer uma análise profunda da China na dinastia Song, que foi ali de 960 a 1279 da nossa era, para tentar entender uma virada de chave impressionante. O que afinal significava ser um homem naquela época? E é uma transformação assim radical. A nossa conversa vai se basear em algumas fontes bem interessantes, principalmente o capítulo de um estudo sobre a história da masculinidade chinesa e também um outro material que ajuda a gente a pintar um retrato do dia a dia da elite. A ideia é ir além dos fatos, sabe? Tentar sentir como foi viver essa mudança. Exato, porque o que aconteceu ali foi uma espécie de revolução silenciosa. A imagem do homem ideal, do herói, ela deixou de ser o guerreiro de armadura com a espada na mão, o poder mudou de lugar. E o novo campo de batalha, onde os homens mediam forças, era o de todos os lugares possíveis. O jardim. A gente vai ver como a masculinidade foi, assim, completamente redesenhada. Ok, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Antes da dinastia Song, a China era dominada por uma aristocracia Militar. militar, Militar. né? A sua linhagem, o seu sangue determinava o seu lugar no mundo. Se você nascesse filho de um general, seu caminho estava meio que traçado. Aí tudo muda. Muda de uma forma estrutural. Esse privilégio de nascença, ele começa a perder força. O Estado Song cria uma burocracia gigantesca e super sofisticada para administrar o império, e a porta de entrada para essa burocracia não era mais o sobrenome, era o mérito intelectual. Para virar um oficial do governo, um homem precisava passar por uma série de exames assim extremamente difíceis, que exigiam anos de estudo, dos clássicos de filosofia, de poesia. Quer dizer que o cérebro passou a valer mais que o músculo, basicamente. Exatamente. Basicamente isso. E o resultado é que a elite social meio que ele explode em tamanho e muda de perfil. De um lado, você tem essa nova classe de letrados, a chamada gentry, que comanda o governo. Do outro, a economia da época estava bombando, e isso cria uma nova classe de comerciantes muito, muito ricos. E esses novos ricos, eles têm o dinheiro, né? Mas não têm o prestígio da elite tradicional. E é aí que o conflito começa. E é nesse cenário que nasce a grande disputa da época, que as fontes definem com duas palavras, Wen contra Wu. O que são esses conceitos? Wen e Wu são tipo os dois polos da masculinidade chinesa. De forma bem simples, Wu é a força marcial, a virtude do guerreiro, a agressividade, a coragem física. E Wen é o oposto. É a cultura, a literatura, as artes, a diplomacia, o refinamento civil, sabe? Antes do Song, o ideal era o equilíbrio, mas o Wu com certeza tinha um prestígio enorme. Na dinastia Song, a balança pende, e pende muito, pro lado Wen. O homem ideal passa a ser o erudito, o poeta, o calígrafo. Mas espera um pouco, isso é uma mudança muito radical. É difícil até de imaginar uma sociedade inteira onde o guerreiro soldado de repente perde prestígio pro poeta. Teve resistência a isso? Ninguém olhava para esses homens super refinados e achava eles meio fracos? Ótima pergunta. Sim, claro que teve tensões. O exército continuava existindo, continuava sendo importante. Mas o prestígio, o status mais alto, esse foi completamente capturado pelos homens de Wen. A razão é que o Estado Song, para se consolidar, precisava de administradores, não de senhores da guerra independentes. Então eles, de propósito, desvalorizaram a cultura marcial. A honra masculina mudou de endereço. Antes o insulto se resolvia com espada. Agora o Estado proibia vingança privada. A nova ética, baseada no confucionismo, dizia que um homem de verdade era aquele que tinha autocontrole, não o que explodia de raiva. Entendi. A competição pela honra não acabou, ela só mudou de arena, em vez de um duelo, o que eles faziam. Eles competiam através do que o sociólogo Pierre Bourdieu chamaria de capital cultural. Não bastava ser rico, entende? Você precisava provar que pertencia à elite, através de uma performance cultural.
Era preciso demonstrar bom gosto, conhecimento, refinamento. Um comerciante que chegava numa festa coberto de ouro era... Bom, era ridicularizado como vulgar. Ele tinha o dinheiro, mas não tinha a classe. Certo, essa ideia de performance cultural faz todo sentido. Mas quais eram os símbolos? Roupas caras? Casas luxuosas? O que eles usavam para mostrar que eram da elite e não apenas ricos? Sim, tudo isso contava, claro, mas o principal. E aqui que a história fica fascinante. Eram as flores. Flores? Como assim, flores? A gente associa flores a uma coisa delicada, feminina, na nossa cultura. Como isso virou um símbolo de masculinidade? Pois é. Na China Song, um cavalheiro não diminuía sua masculinidade ao cultivar flores. Ele a aumentava. Dominar a cultura das flores se tornou um código, uma marca de exclusividade da elite letrada. Eles criaram uma linguagem complexa em volta disso, sabe? Inacessível para quem era de fora. Os especialistas eram chamados de Gaoren, homens de alta escala. E na visão deles, um comerciante era vulgar demais para entender a beleza sutil de uma pétala. O jardim virou uma arma para provar superioridade social. Uau! Então cada flor tinha um significado nesse código todo. Com certeza. Cada flor carregava um simbolismo muito forte. O lótus, por exemplo, estava ligado ao budismo, a pureza que emerge da lama sem se sujar. O crisântemo era o símbolo do estudioso que se afastava da vida pública, um eremita nobre. A orquídea representava o próprio letrado, discreto, elegante. Mas acima de todas, uma flor reinada absoluta, a peônia. A peônia. Por que ela era tão especial assim? Porque a peônia simbolizava o ideal máximo de sucesso da época, um conceito chamado fugi. Fugi é a união de duas palavras, fu, que significa riqueza, e gi, que significa nobreza, o status de um cargo alto. Os comerciantes ricos tinham fu, a riqueza. Mas só os oficiais do governo, a elite letrada, tinham gi, o status. A peônia representava a união perfeita desses dois mundos, riqueza e poder. Era a flor do sucesso. Ok, então a elite cria esse clube fechado, onde o ingresso é saber apreciar flores raras. Mas o que acontece quando alguém de fora, um comerciante com muito dinheiro, decide que quer entrar no clube e pode simplesmente comprar o jardim inteiro? Aí é que começa o que as fontes chamam de guerras das peônias. A elite letrada de repente se vê ameaçada. O dinheiro dos comerciantes podia de fato comprar os símbolos. Tem um verso de um poeta, o Ouyang Xiu, que é genial. Ele diz que até a brisa e a lua, que não tem preço, custam 40.000 moedas de cobre se estiverem dentro de um jardim privado. Ou seja, o capital cultural estava sendo colocado à venda. E isso acontecia na prática. Temos exemplos? Vários. O caso mais famoso é o da família Wei, da cidade de Luoyang, que era o epicentro da cultura das peônias. Eles tinham um jardim cultivado por gerações e uma variedade de peônia que levava o nome deles, a peônia Wei, que era lendária. Mas eles passaram por dificuldades financeiras e tiveram que vender a propriedade. O novo rico que comprou aquele jardim não comprou só um terreno, ele comprou da noite para o dia um símbolo de bom gosto e de tradição. Imagina! Foi o equivalente a comprar um castelo com o nome de família nobre. Isso gerou uma verdadeira corrida armamentista cultural. E como a elite reagiu a essa invasão? Se o dinheiro podia comprar o símbolo, como eles podiam manter a exclusividade? Eles contra-atacaram com duas estratégias. A primeira foi tornar a apreciação das flores ainda mais esotérica e complicada. Criaram rituais, regras, classificações. Era preciso um conhecimento quase enciclopédico para participar. A segunda, e mais importante, foi focar em variedades de peônias tão raras que simplesmente não estavam à venda no mercado. Como assim? Não estavam à venda? Elas circulavam apenas dentro do círculo fechado da elite. Eram trocadas como presentes preciosos entre os oficiais, reforçando laços de amizade e de poder. O maior símbolo de status era ter um cultivar, uma variedade única, batizada com o nome da sua família. Existiam as peônias da família Yao, da família Wei, da família Niu. Era a sua linhagem, seu capital cultural,
materializado numa flor. Isso é incrível. A competição devia ser feroz. Feroz é pouco. A gente tem a história de um certo Sr. Jim. Um senhor Jim. Adoro quando temos nomes. O que ele fez? Ele cultivou uma nova peônia amarela e estava convencido de que era superior à mais famosa da época, a amarela de Iau. Então, com uma provocação genial, ele batizou a flor de Amarela de Jim vence Amarela de Iau. Não acredito. Isso é fantástico. É o equivalente do século XII a uma diss track, uma música de provocação, só que feita com jardinagem. A provocação era o ponto. Exatamente. E o valor dessas plantas era tão absurdo, tão astronômico, que os donos precisavam contratar guardas armados para vigiar os jardins 24 horas por dia. Para tudo, guardas armados para proteger flor, isso mostra o nível da disputa. Não era só um hobby de fim de semana, era um jogo de poder com riscos reais que envolvia fortunas. Era o epicentro da disputa por status. E essa disputa era definida por um outro par de conceitos. Ya contra Su. Ya significa elegância, refinamento. Su é o vulgar, o ostensivo. A principal arma da elite era provar que eles eram Ya e os comerciantes eram Su. E como essa diferença aparecia nos eventos sociais, por exemplo, como era uma festa Ya e uma festa Su? O contraste era total. A festa suntuosa de um comerciante rico era barulhenta, extravagante. Tinha comida e bebida em excesso, música alta e a presença de cortesãs usando flores no cabelo de um jeito que era considerado sensual e chamativo. Era uma exibição de riqueza material. Uma ostentação. Pura ostentação. Já o banquete da elite letrada era o oposto. Era contido, intelectual. Acontecia em jardins desenhados com cuidado, que não tinham só flores, mas também as rochas de letrados, que são pedras de formatos estranhos, erodidas pela natureza. A capacidade de ver beleza na forma sutil de uma rocha, em vez de no brilho do ouro, era a prova definitiva de um gosto superior. E a atmosfera também era diferente. Em vez de festas de dia e barulhentas, eles preferiam reuniões à noite, onde as flores eram apreciadas sob a luz difusa de velas, criando um efeito de esfumato, de contornos suaves. E o que eles faziam nessas festas, além de olhar para pedras e flores à luz de velas? Era aí que eles usavam suas outras armas. A apreciação das flores era sempre combinada com outras atividades de elite. Compor poesia no improviso, tocar música refinada, jogar jogos de estratégia como o Wiki. Eram todas atividades que exigiam o bem mais precioso que a elite tinha e os comerciantes não, tempo livre, o lazer. Até a bebida era um marcador. O álcool, que podia deixar as pessoas barulhentas e emotivas, foi aos poucos sendo substituído pelo chá, que estimulava uma conversa calma e intelectual. E qual era a arma final, o golpe de misericórdia para provar quem era Ya e quem era Su? O domínio da palavra escrita. Um letrado podia olhar para uma peônia e compor na hora um poema que fazia alusões a 200 anos de tradição literária sobre aquela flor. Ele demonstrava não só sensibilidade, mas uma erudição que um comerciante, mesmo mais rico, jamais poderia comprar. Compartilhar esses poemas era a forma suprema de reafirmar: eu pertenço a este clube, e você não. Fica bem claro que ser um homem de elite na dinastia Song era um trabalho em tempo integral. Mas como esse sistema todo, essa masculinidade tão performática, era passada para a geração seguinte? Era, no fundo, um processo de herança cultural. O dever do pai não era mais ensinar o filho a cavalgar ou a usar um arco e flecha. O dever dele era transmitir esse capital cultural. Ele ensinava o filho a reconhecer a pureza de jade numa pétala, a compor um verso com a métrica perfeita, a identificar a pincelada de um grande mestre da caligrafia. Essa educação estética era um repositório de capital cultural familiar, era o que garantia que a próxima geração teria o passaporte para continuar dentro do círculo fechado da elite. A masculinidade era uma performance ensinada de pai para filho. Resumindo a nossa conversa, então, o que a gente viu foi uma das maiores redefinições do que significa ser homem na história. Uma troca do poder da espada pelo poder do pincel.
E a história das guerras das peônias não é só uma curiosidade botânica. É a ilustração perfeita de como o capital cultural foi usado para traçar uma linha na areia para definir quem estava dentro e quem estava fora da elite. Exato. Se a gente olhar para o quadro maior, essa competição não era só sobre quem tinha o jardim mais bonito. Era uma luta desesperada para criar ordem e hierarquia num mundo que estava mudando muito rápido, com novas fortunas e novas ameaças ao poder estabelecido. Era uma forma de responder à pergunta fundamental: numa sociedade em fluxo, o que define a honra e o valor de um homem? E isso talvez nos deixe com uma provocação final para pensar. As fontes mostram como esses homens letrados usaram um conhecimento super específico sobre flores, poesia, arte para criar um clube exclusivo. Se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, que tipos de capital cultural são usados para criar essas mesmas distinções? Talvez não sejam peônias raras, mas sim gostos específicos em música ou cinema, o jeito de falar, as universidades que se frequentou, até as piadas que se entendem. A arena muda, mas o jogo de distinção e status, no fundo, talvez continue muito parecido.